Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Maria Antônia falando, eu espero que vocês estejam bem, né? Que estejam se cuidando para que nós possamos voltar às nossas aulas de matemática. Bom, na aula de hoje vocês verão sobre o assunto de radiciação. Nos próximos slides eu irei explicar como irei dar exemplos, peço que vocês prestem atenção, porque em seguida terá um exercício para vocês responderem. Então, por favor, me acompanhe e vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, radiciação, né? O que é radiciação? Bom, radiciação é a operação matemática inversa à potenciação, que vocês viram na aula anterior. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o exemplo dessa multiplicação. Vamos ver esse exemplo dessa potência. Nós temos aqui 4, né, elevado ao quadrado, que é igual a 4 vezes 4, que dá 16. Dizemos que a raiz quadrada, raiz com índice 2 de 16 é igual a 4. Então, se eu perguntasse qual era a raiz quadrada de 16, vocês iam me responder 4, certo? Dada a potência, vamos ver esse outro exemplo, 2 elevado a sexta, ou 2 sextos, dá igual a 64, quer dizer que eu precisei repetir esse 2 6 vezes, não é 2 vezes 6, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Que deu 64. Dizemos que a raiz sexta de 64 é igual a 2. Note que, ao dizer raiz sexta, estamos deixando claro que procuramos um número que foi multiplicado por ele mesmo 6 vezes e cujo resultado dessa multiplicação é igual a 64. Como eu falei no slide anterior, a radiciação ela é a operação inversa da potenciação, como a adição, a inversa dela é a subtração, como a multiplicação, a inversa dela é a divisão e assim por diante. Temos um exemplo aqui, né? Raiz de 4, 2, por que 2? 2 vezes 2 dá igual a 4. Então, vamos estudar cada partezinha da radiciação, começando por esse sinal, esse símbolo, né, que usamos, que se chama de radical, certo? O número n, que está logo aqui, ó, é chamado de índice, certo? O número a, que está dentro do símbolo, é chamado de radicando. O número b, que vocês podem ver aqui de vermelho, é chamado de raiz, que no caso é a minha resposta. Aí temos alguns exemplos aqui, para vocês verem, no caso, o inverso, né? Potenciação, 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Raiz quadrada de 49 é a resposta da potenciação, que é 7. Por isso que ele é o inverso. 2 elevado à terceira potência dá 8. Se eu perguntasse qual era a raiz cúbica de 8, vocês me responderiam que era 2. A mesma coisa aqui, ó, 3 quarto. 81, quer dizer que repetiu 3 4 vezes, certo? E se eu perguntasse qual era a raiz quadrada, a raiz quarta de 81, vocês me responderiam 3, certo? Então, relembrando o sinal que vocês veem, chamamos de radical. O índice 2, que é o númerozinho que fica logo aqui, ó, em cima, indicando qual é a raiz, né? Se chama raiz quadrada. Mas por que aqui não tem, professora? Porque geralmente não é colocado, tá? Quando é 2, não precisa colocar, a gente já sabe que é raiz quadrada, só de 3 em diante que a gente coloca. O índice 3 significa raiz cúbica, que tem aqui, ó, pertinho do 8, né? Perto do símbolo. E o índice 4 significa raiz quarta. Se fosse 5, seria raiz quinta. Se tivesse um 6, seria raiz sexta, e assim sucessivamente, certo? Vamos ver como é que se lê, né? Cada um deles. Vocês veem aqui, primeiro, lê-se raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Essa daqui, a segunda, lê-se raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Essa outra aqui, a terceira, lê-se
A raiz quarta de 81, que é 3, certo? Vou se perguntar. Então, relembrando, não é necessário o índice 2 no radical, nesse símbolozinho aqui, para a raiz quadrada, como eu já falei. Vamos ver alguns exemplos aqui agora de radiciação. A raiz quadrada de um número positivo A é o número positivo que é elevado ao quadrado da dA. Então, vamos ver alguns exemplos. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 1 sempre é 1, tá? Ele mesmo. Raiz quadrada de 1 quarto. Como é que eu resolvo isso aqui? Primeiro, 1 ao quadrado é 1. E 4 elevado ao quadrado dá 2, que 2 vezes 2 é 4, certo? Raiz de 36, 6. Raiz de 0 sempre vai ser 0. E esse exemplo aqui também, ó, em forma de fração. Raiz de 9 elevado a 25 avos. A raiz de 9 é 3, 3 vezes 3, 9, e a raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 49, que é 7. Raiz quadrada de 1,21, que dá 1,1, se você multiplicar, vai dar 1,1 vezes 1,1. A mesma coisa aqui na raiz de 0,04, que é igual a 0,2. Se você multiplicar também você vai ver. Raiz de 81, 9. Raiz de 6,25, 2,25. E assim por diante. Esses são alguns exemplos que eu coloquei para vocês verem, tá? A radiciação, ela recebe nomes especiais, certo? 2 nomes especiais. Raiz quadrada, que é quando o radical é elevado ao quadrado, que, como eu falei para vocês, muitas vezes não mostra aqui o número 2, mas a gente já sabe que é raiz quadrada. Por exemplo, nesse exemplo aqui, raiz quadrada 16. Né? Observação, sendo o radical igual a 2, não precisamos escrevê-lo, pois já fica subentendido que é uma raiz quadrada. Raiz cúbica, é necessário colocar? Sim, porque eu não vou saber identificar, só se for quadrada que não precisa. Exemplo, a raiz cúbica de 27, certo? E assim por diante. Bom, e como é que eu vou calcular raízes inexatas? Que vocês sabem que tem as raízes exatas, em que eu tenho um número que eu multiplico por ele mesmo e dá a resposta exata, mas tem valores que não. Por exemplo, 2. Raiz quadrada de 2, se eu for, por exemplo, na tabuada, não vai ter. Né? Se eu fizer na calculadora, vai dar um número inexato, vai dar um número decimal. Então, como é que eu faço isso? Então, a gente vai aprender aqui também, tá? Ao lidar com radicando maiores, podem surgir dúvidas também. Tem alguns valores que são altos, precisa vocês saberem disso aqui, pois o valor da raiz não aparecerá tão facilmente. Para situações como essas, devemos utilizar o processo de fatoração para obter a raiz. Vale lembrar que na fatoração há um número que deve ser dividido pelo menor número primo. E o que é número primo? Relembrando, aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Exemplo, 3, só divide por 1 e ele mesmo. Sucessivas vezes até que o quociente seja 1. Vejamos como encontrar a raiz quadrada de 729. Se eu perguntasse a vocês, vocês iriam me saber responder de cabeça? Não. Então, tem um jeito simples de fazer que a gente vai utilizar, que é a fatoração. Vamos ver? Bom, primeiro a gente tem que ver um valor que divida 729. 729 é um valor primo, né? Ele é um número primo. Então, a gente vê que ele é um número ímpar. Então, não dá para dividir por 2 para dar um valor exato. Então, a gente vai começar por 3, entendeu? 729 dividido por 3 dá 243. 243 dividido por 3, 81. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3, 1. Então, quando chegou aí 1, para, tá? É uma fatoração. É necessário que vocês aprendam a fazer isso aqui. Eu acredito que vocês já viram. Então, qual é que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar de 2 em 2, ó. 3 elevado à segunda, aqui 3 elevado à segunda, 3 elevado à segunda. Vamos para aqui agora para a resolução. Então, vou colocar dentro do radical, né, da raiz, esses númerozinhos aqui, ó, que eu juntei, certo? Então, foi 3 elevado à segunda, vezes 3 elevado à segunda, vezes 3 elevado à segunda. E agora, já que ele está aqui dentro, o que acontece? Eu corto esses valores, os dois, eu não vou precisar deles, porque eles são iguais, entendeu? Então, eu só vou precisar dos valores que estão dentro do radical. Então, 3 vezes 3 vezes 3, aí multiplicou, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27.
Quer dizer que a raiz quadrada de 729 é 27. Se eu multiplicar 27 vezes 27, eu obtenho 729. Professora, eu posso fazer isso com outros valores? Pode sim, certo? Essa fatoração ela é para ser feita principalmente em valores grandes, que a gente não consiga encontrar através da tabuada, certo? Também pode utilizar a calculadora, mas eu recomendo que vocês façam assim, fatorando, porque vocês vão aprender muito mais, certo? E vamos para a nossa reflexão final. Pois a estrada só existe se você passar. Penso, logo, hesito para caminhar. Radiciação alguma vai me enganar. Cara ou coroa só para empatar. E equilibrar, equilibrar, a mente e equilibrar. Que vocês tenham uma mente equilibrada. Essa frase não é minha, foi de Lucas Calango. E que assim vocês consigam responder à atividade, certo? Não deixem de fazer. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado. Não esqueçam de tirar a foto realizando as atividades e postar no grupo. E é isso aí. Vamos embora estudar. E logo, logo essa pandemia irá passar. Beijos, fiquem com Deus.